Opa, boa tarde, pessoal. A proposta que eu tive para essa apresentação é não abordar a engenharia social nos modos comuns, com phishing, com ligação, enfim, né? Essa a abordagem tradicional de engenharia social. Então a gente tentou fazer uma abordagem mais voltada para o lado do PNL, correto? Então a gente vai explicar os vetores, que são as causas, como você faz para injetar uma ideia em alguém, como você vai executar um comando remotamente, e as defesas. Depois a gente vai dar uma olhadinha nas defesas e vai falar também, caso você for pego, o que você faz. Então, o Anderson já falou, eu sou Rafael Capucho, tá? Sou conhecido também como Panzer, sou pentester lá na Cypher, sou entusiasta de no-tech hacking, que é toda a parte do hacking que não envolva a tecnologia. Jogo CTF também, estou um tempo meio parado com CTF, mas jogo ali pelo RTFM, e também sou engenheiro social. Então, basicamente, o que é engenharia social? Engenharia social, basicamente, é a arte de se manipular mentes. Tá? Então, a gente pode falar que é uma arte, porque você treina até você estar suficientemente hábil para desenvolver de forma plena. Por exemplo, você vai aprender a tocar um violão, é uma arte, você vai treinar, até você conseguir tocar bem, etc., e fazer sucesso. Basicamente, a engenharia social é uma injeção de memória no cérebro de alguém. Vamos só fazer uma menção honrosa ao Kevin Mitnick, que é o fundador, ele é o criador do termo engenharia social. Tá? Eu não vou entrar muito na história dele, acho que todo mundo sabe quem é e já viu um pouco da história dele, mas só para a gente ter como alguma referência a história dele para a execução de engenharia social. Porque quando você vai falar de engenharia social, e a gente fala muito de PNL, a galera fala muito de PNL para os meios convencionais. Né? Então, PNL para mudar um comportamento, PNL para ajudar alguém a acordar de manhã, ajudar alguém a arrumar um emprego, enfim. Você vai usar a mesma PNL, só que para fazer algo que você queira no alvo. E foi isso que ele fez. Aqui tem alguns materiais que ele escreveu, tem alguns livros. Quem quiser dar uma lida neles, é bem interessante. O último livro eu gosto bastante dele, o Ghost in the Ride, que ele conta algumas crônicas sobre as histórias que ele passou durante a sua vida. E aí, para quem gostar de filme, tem um filme dele também, que é o Takedown, que conta ali sobre a caçada do FBI contra o hacker mais perigoso do mundo e tudo mais. A galera fala muito assim, Kevin Mitnick não é um cara tão técnico, porém ele é um cara com a maldade, que é muito mais perigoso do que um cara técnico. E aí a gente tem outros filmes que também abordam a engenharia social, mas de outras formas. No caso, o Prenda-me se for capaz, ele aborda engenharia social, porém sem usar computador, sem usar tecnologia. O Vips também, que é um filme nacional, bem interessante sobre... Acho que todo mundo conhece a história do cara que se passou pelo filho do dono da Gol e tudo mais. Esse filme vai contar a história dele. O Who Am I, um filme bem interessante também aborda o tema de engenharia social. O Hacker, de 1995, também aborda o tema de engenharia social também, entre outros. E o Mr. Robot, que ali no começo dele já dá uma abordagem de engenharia social, tal, dá uma mesclada com tecnologia e tudo mais. Então, beleza. Como você vai iniciar um ataque, né? E você não vai fazer que nem o Obi-Wan ali, de fazer e vai mudar a ideia do cara e o cara vai fazer o que você quer. Aí. Então você vai pensar primeiro nos vetores possíveis para um ataque de engenharia social. O ataque de engenharia social, principalmente quando ele é fixo e direcionado, né? Então, quando você vai fazer um pentest voltado para a engenharia social ou você vai executar um ataque, né, o atacante vai executar, ele vai pensar nos vetores que ele pode explorar para conseguir o ataque dele, para que o ataque dele tenha sucesso. Tá? A gente vai passar um por um, só para a gente ver quais são eles. O primeiro, então, é o excesso de confiança. Então, o cara de segurança da empresa, ele foi lá e comprou APT, ele comprou Firewall, ele colocou IPS, IDS, colocou todos os equipamentos, um de cada. Porém, ele não conseguiu, ele confia tanto nos mecanismos que ele tem, no behavior análise e tudo mais, que ele não estimou que possa ter um ataque de engenharia social. Então, o cara olha e fala assim, pô, eu sou invencível.
Eu tenho todos os appliances e estou seguro e não vai acontecer. Otimismo. Então, o cara que é otimista, o cara que quer ajudar o próximo. Tá? Basicamente, o otimismo ele ataca muito pessoas com escolaridade baixa. Então, quando você vai pegar uma pessoa ali só com ensino médio, ou uma pessoa que não tem um cargo tão alto, você vai muito no otimismo. Você vai pedir uma ajuda para a pessoa. A gente vai ver também com mais detalhe. Percepção tardia. Você não possuir um mecanismo de detecção de um ataque. Beleza? Então, busca de padrão. A busca de padrão é interessante. Tem muitas empresas que eu vou, e aí o cara fala assim, pô, mas... eu pergunto para o cara, mas qual que é a sua defesa aí contra a engenharia social? Aí o cara fala, não, eu tenho uma política que impede as pessoas de ir para um departamento para o outro, ou de acessar o prédio e tudo mais. Galera, o cara que é engenheiro social, o cara não vai respeitar as políticas que você tem. Entendeu? As pessoas não respeitam as políticas. Existe um outro tópico que não é supercompensação, mas tem um outro que vai falar também sobre política, a gente vai chegar nele. A supercompensação é as pessoas acharem que eu tenho outras soluções que impedem a engenharia social de acontecer. Por exemplo, eu tenho behavior analysis nas máquinas, eu tenho um APT que detecta o padrão, o comportamento dos usuários. Basicamente, pessoal, a engenharia social não é o atacante que vai executar a transação, é o funcionário, é a pessoa que vai executar. Então não tem behavior analysis que consiga detectar isso aí. Você mandar alguém executar a ação é completamente diferente de você invadir a máquina do cara e executar a transação. Miopia. O cara, ele sofreu a engenharia social, ele sabe que sofreu, mas ele não sabe nem quando, nem onde, nem o porquê que aconteceu. O fanatismo. Esse aí que tem um pouco a ver com as políticas, né? O cara ele tem um modelo de segurança tão engessado que os próprios funcionários eles arrumam um modo de burlar. E o engenheiro acaba vendo isso aí. Acontece muito isso em instituição financeira. Acho que quem trabalha em instituição financeira sabe o que eu estou falando. O cara às vezes precisa, eu preciso de um acesso X, eu preciso de um acesso Y. Mas a política não me permite e é tudo engessado. O cara acaba dando um bypass na política porque é muito engessado. Então acaba se tornando algo trivial. Você vai passar a política, você arrumar uma outra forma de conseguir o que você quer, não fazendo pelo modo convencional. Beleza, pessoal. A gente viu os vetores. Então, quando se vai executar um pentest voltado para a engenharia social, você olha a empresa, você analisa ela e você vê qual o vetor. Ela possui defesas quando engenharia social? Ponto A. Sim, não. Se não possui defesa, você, por exemplo, vai usar miopia. Tá? Ou o cara tem todas as defesas possíveis, então você vai usar uma supercompensação, ou você vai usar a própria infraestrutura dele contra ele, e assim por diante. Depois você vai pensar em criar as conexões. Praticamente é o seguinte, você escolheu o vetor que você vai executar. Agora você vai construir uma conexão com a vítima. Tá? Para você fazer isso, dependendo do nível da vítima, ela pode ser em 2 minutos, 10 segundos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e assim por diante. Tá? Depende muito do que o atacante quer e do que o atacante está buscando. Existem pessoas que passam anos e anos dentro da empresa, já é funcionário, conhece todo mundo e o cara está tentando aplicar uma engenharia. O cara está tentando fraudar, o cara está tentando dar um golpe. Basicamente, o cara vai chegando no alvo. Ele vai chegar no alvo e vai ver qual que é dele. Basicamente isso aí. Então, você vai observar e aprender sobre ele. Você vai ver a área de trabalho dele. Normalmente, pessoas que são muito desorganizadas, ela tem um problema com memória. Então, já é algo que você pode criar uma conexão com ele. Você pode falar para ela que ela causou um problema para você. E a pessoa vai querer te ajudar. Tá? Ou senão, você pode presumir que a pessoa é uma pessoa muito ocupada. Então, pessoas muito ocupadas, você tem que falar alto e rápido. Tem uma outra abordagem, assim por diante. E outra, além de você conseguir senhas, ou você conseguir informações pessoais, enfim. Padrão de vestimenta. O modo que a pessoa se veste é muito peculiar, porque assim, normalmente você se aproxima das pessoas que se vestem igual a você. Então, se você está tentando se aproximar de um executivo que anda sempre na estica, tal, gravatinha, não sei o quê, se você chegar do jeito que eu estou lá, o cara não vai nem te atender, não vai te dar atenção. Tá?
isso é muito importante. A rotina dele. Pô, se o cara gosta de ir no campo de golfe, se ele leva o cachorro para passear, se ele vai no cinema, se ele sai para jantar com a esposa dele todo dia, qual o caminho que ele faz para casa, como que ele faz esse caminho, se ele tem filho, se ele leva o filho no colégio, qual que é o relacionamento do filho com a esposa, etc. É mais fácil você mandar um comando remoto na esposa do alvo ou no marido do alvo do que exatamente no alvo. É muito difícil você chegar num diretor, que é o cara que tem a grana, e falar para ele assim, cara, me dá o número do seu cartão, vou fazer uma compra. O cara vai te dar? Não vai te dar. Muito diferente você chegar, por exemplo, no parceiro e convencer ela de dar um número de cartão e ela pedir para ele. Você vai fazer como se fosse um pivot. Dumpster dive. Então você vai fuçar no lixo do cara. Você vai ver conta bancária, nome completo, o que gasta, o consumo, endereço, se gasta muito, com o que gasta, se recebeu carta, recebeu telegrama, as informações, onde vai estar, reunião e tudo mais. Muita atenção nesse ponto. Credenciais de acesso. Tá? Pessoal, existem muitas empresas que executam o pentest para engenharia social que focam muito nas credenciais e no acesso. Como? O cara, por exemplo, coloca uma promoter na porta da empresa oferecendo marmita de graça, sei lá. E aí o cara tem que chegar e... você quer pegar o cupom? Beleza, mostra seu crachá para mim aqui. Aí o cara pega o crachá, lê ele, tira uma foto, copia, depende se foi NFC e tal, e libera o cara e dá um brinde em troca. Isso é um vetor muito usado em engenharia social. É o phishing físico. Tá? E você observar como que você entra na empresa, o que você precisa para entrar, qual que é a credencial que eles têm para você fazer uma igual para você. E outra coisa também é cartão de estacionamento. Normalmente, quando você já está dentro do estacionamento, o segurança ele não te barra. E aí ele tende a te ajudar porque ele sabe que você é um funcionário, porque você está num lugar que não é permitido você estar. Então, se você está ali é porque você tem um acesso. E aí tem um shoulder surfing, que o cara tem que ser muito habilidoso para fazer isso aí. Basicamente é espionar a tela do amiguinho do lado. Então, o cara está passando aí, você dá uma olhada na senha dele, pesca a senha do cara, ou pesca o que ele está fazendo, se ele está numa reunião, o que ele está fazendo. Redes sociais. Observar o alvo nas redes sociais, o que ele posta, o que ele faz, os amigos mais próximos, se ele faz parte de algum grupo, se ele estuda, enfim. Tailgating. Tá, o tailgate já vai mais para o lado da intrusão física dentro de um local. O tailgate, basicamente, ele se consiste em... O cara está passando pela porta, você fala assim, pô, espera aí que eu vou entrar também. E acessa junto com o cara. Nesse momento, ter um crachá... ele te ajuda a introduzir, ajuda você a manter a porta aberta, vamos dizer assim. Então o cara vai olhar que você tem um crachá, uma credencial também, ele vai falar, pô, passa junto comigo, não tem problema. E aí você tem o piggybacking. O piggybacking nada mais é que você pedir para alguém abrir a porta para você. Já viram alguma situação dessa? Então você chega na empresa e fala assim, cara, esqueci o meu crachá, abre para mim. Ou você chega na porta de vidro ali e fica batendo que nem cachorro abandonado, aí o cara levanta e abre para você por dentro. Outros dispositivos. Pessoal, eu gosto muito de usar essa escuta aqui. É uma escuta FM. Tá? Por que a escuta FM? A escuta FM ela vai transmitir num raio 5, 6 metros. Tá? Então seria na sala do lado. Você vai sintonizar o seu celular na mesma estação FM, e vai escutar o que o alvo está falando. Assim você vai pegar senha, compromissos, nome de usuário, transações que ele está fazendo, coisas do tipo. Se a sua senha for se a sua escuta for descoberta, simplesmente não tem como te rastrear. Beleza? Diferente de uma escuta via 3G, via 4G, alguma coisa do tipo. Você tem um rastreador GPS. Tá. Nesse rastreador aqui, no caso, ele vai um chip, então muito cuidado na hora de acessar a informação ou cadastrar o chip e tudo mais. Câmeras escondidas, tá? Principalmente câmeras direcionadas ao teclado, é muito utilizado, tá? Para pegar o que o cara está digitando e tentar ali meio que traduzir o que está acontecendo. O tap de rede, o LAN tap. E aí o LAN tap você pode colocar ali no telefone do cara e ficar fazendo um dump das ligações telefônicas dele, por exemplo. E ficar escutando o que o cara está falando no telefone.
ou você pode colocar na rede dele. Só que quando você coloca na rede, tem um sério problema com criptografia. Então, geralmente, se o cara acessa o sistema, a intranet da empresa, e ela é criptografada, você vai pegar o conteúdo criptografado aí também. Tá? Dependendo do level da criptografia, você não consegue quebrar. Mas ligações de VoIP e protocolos sem autenticação, você consegue pegar tudo. E o LAN Turtle também. Aí o LAN Turtle ele vai simular uma interface de rede na máquina do usuário. Então, você vai botar no desktop dele, vai deixar escondidinho, vai plugar o cabo de rede, o cara vai usar o computador normalmente, e aí quando o cara se ligar, você já pegou as informações todas que você precisa. Então a gente viu como que a gente cria essas conexões. A partir de quando você já consegue desenhar a mente do seu alvo, você vai tentar estabelecer uma conexão segura. E a gente tem vários aspectos que a gente pode usar nesse momento. Tá? O exploit aí, pessoal, é o primeiro momento. É o momento zero de abordagem. Cheguei agora e estou falando com ele. O que eu vou usar para que ele se convença que eu sou amigo dele, que eu sou igual a ele, e para que ele aceite os meus comandos. Então, assim, ter confiança suficiente para transmitir é um ponto. Mas também a falta da confiança é um outro ponto. Às vezes a pessoa com um pouco menos de confiança, abordando alguém, a pessoa vai falar assim, putz, essa pessoa está em risco, ela está em perigo, ela está necessitada, ela é tímida, vou ajudar ela. Porque quando o cara chega com muita malandragem, o cara já fica, não, pô, esse cara aí tá estranho, pô. Esse cara aí está querendo alguma coisa. Roupas e aparências. O tipo da vestimenta conta muito, principalmente com o tipo de alvo. Então, se o alvo ele se veste de um jeito casual, não tem motivo nenhum de você chegar com uma roupa formal para ele. O cara vai falar, que cara estranho é esse? Porque quando o cara se veste igual você nem nota a roupa dele. Você fala, o cara é igual a mim e a gente tá no mesmo barco. O básico aqui, pessoal, é chamar a atenção do alvo. É ele olhar para você e falar, o que esse cara tá fazendo aqui, mano? Deixa eu conversar com ele aqui, deixa eu ver qual que é dele. A voz ela ajuda muito, tanto em ligações telefônicas quanto presencial. Normalmente, quando você vai falar com um diretor, tá, você tem que falar alto e rápido. Se você chegar falando baixo e devagar, o cara não vai parar para te escutar. Se estiver numa reunião, se você estiver falando baixo, o cara não vai te escutar. Simplesmente isso. Então você tem que notar o tipo do alvo. Existem pessoas, por exemplo, que não gostam que você falem alto com elas. Se você chegar gritando para alguém que não gosta, o cara automaticamente ele vai se recuar. Ou ele vai cruzar os braços, e aí você vai ver algum movimento que ele fez que ele não aceitou a sua abordagem. Tá? A primeira impressão é a que fica. O primeiro momento é o mais importante. Então, por isso que você estuda, você analisa o vetor, você vê o comportamento, analisa como a pessoa ela se veste, o que ela faz, e aí você vai abordar do timbre certo. Você vai conversar ela na tonalidade correta. Se movimentar igual a vítima, copiando os movimentos involuntários. Pessoal, isso aí não é mímica, não é para ficar imitando o cara. Movimento involuntário. O cara coçou a orelha aqui, legal. O cara cruzou o braço também. O cara tem tique de piscar, dá uma piscadinha de vez em quando. Só para o cara notar que você e ele é a mesma pessoa, vocês estão na mesma sintonia, vocês estão conectados, correto? Se alguém quiser se aprofundar nisso aqui, é técnica de espelhamento, é usado muito em PNL. Tá? Existem N arquivos pela internet, um monte de coisa. Enfim. Espelhamento de respiração. Mais ou menos igual a técnica de espelhamento, porém um pouco diferente. Vamos pensar numa situação, você está andando aqui na rua, tá? E alguém foi assaltado. Acho que é bem comum aqui no Rio de Janeiro, né? O cara foi assaltado, aí o cara vem correndo para você, ofegante, e fala, cara, eu fui assaltado. O que você vai fazer? Você vai respirar junto com ele e você vai reduzir a sua respiração para você acalmar ele, para você transmitir tranquilidade. Então, se você vê se o alvo está muito ofegante, você respira junto com ele e tranquiliza ele. O ato de tranquilizar. Tá? Então, você respira na mesma frequência que ele e você vai ver que ele vai começar a ficar mais tranquilo. Então, ele vai ficar suscetível aos comandos que você vai passar para ele. Ouvinte, você vai escutar e confirmar o qual falou. Existem pessoas que gostam de falar demais. Falam. O que você tem que fazer? Escutar e confirmar.
escutar e confirmar. Por quê? Às vezes você passou um comando para a pessoa e se você continua falando, você não sabe se ele foi aceito ou não. Então você, escutando ela, você sabe, pô, foi aceito. Geralmente as pessoas, quando elas vão afirmar alguma coisa ou elas vão executar algum tipo de comando, elas têm um tique. Elas têm tipo Isso aí você tem que escutar, você tem que conseguir saber qual que é o tique da pessoa, tanto para sim quanto para não. O famoso, estou prestando atenção em você. A pausa. Então você abordou o alvo, você falou, e aí você para e deixa o cara processar. E observa o cara. Para de falar. Não é nada. Pum. Aí o cara ele vai entender que você está esperando uma resposta. Porque é assim que é uma conversa, é um diálogo. Então, eu falo, você responde. Eu falo, você responde. Só que só se eu falo e você não me responde nada, é um monólogo, não é um diálogo. E assim você não consegue estabelecer uma conexão. Pensa lá no protocolo TCP, no Three-Way Handshake. Então, você manda, volta e volta de novo e estabelece uma conexão. Pô, legal. O roteiro mental, ele é usado em ligações telefônicas. Ele pode ser usado, sim, para uma abordagem? Pode, mas ele é muito superficial. Por quê? Porque nada mais, nada menos, você se passa por alguém. Então você se passa por um policial, por um delegado, pelo diretor, pelo gerente, pelo analista, pela faxineira, alguma coisa do tipo. E aí é muito fácil do alvo detectar que você está mentindo, que você não é a pessoa que você é. Tá? Então tomar muito cuidado quando vou usar esse tipo de abordagem. Fazer um roteiro mental exatamente perfeito. Vou me passar por um diretor. Eu preciso saber nome. Eu preciso saber documento, RG, CPF, endereço, credencial, aonde eu trabalho, com quem eu trabalho, o nome da esposa, nome de carro. Porque o alvo ele pode te perguntar qualquer coisa no momento. Então ele vai te perguntar algo relacionado à vida pessoal. Se você esse questionamento, o seu disfarce ele acaba sendo quebrado. Concordar. O concordar é o mais interessante, porque todo mundo... ninguém gosta de ser discordado, né? Você está falando um negócio, aí vem um cara que não concorda com você e começa a debater. Isso é ruim. Tá? Então, quando você for abordar um alvo, quando o atacante for abordar um alvo, você sempre concorde com ele. Então, se o cara começar a falar para você, minha opinião política é tal, você concorda com o cara. Meu time é tal, não, meu também. Pô, mas eu gosto de cachorro, pô, eu também. Tá? Não vai falar, o cara gosta de cachorro, você fala, eu gosto de gato. Só para gerar um atrito, né, no cara. Só para gerar confusão. Beleza, pessoal. Aí você executou as técnicas de exploitação, tá? E agora você pode ter o controle parcial ou total no alvo. Basicamente, pessoal, executar um payload, tá? Então, vamos pensar aí num SQL injection, por exemplo, tá? Então você tem um exploit, que é o que estoura o SQL injection, e depois você vai passar uma segunda instrução, que é o seu payload. Todo mundo entende esse conceito de exploit payload? Basicamente, então, o que a gente viu? A gente fez um processo de numeração, a gente visualizou os serviços da máquina e tudo mais, podamos lá o Nmap, tal, consultamos o serviço, vimos que tem exploit, não sei o quê, a gente exploitou, está vulnerável, e agora a gente vai executar o que a gente quer. A gente vai jogar o payload para dentro. Então, eu vou fazer uma leitura ocular. Pessoal, os olhos não mentem, cara, a não ser se o cara quiser mentir para você. É diferente. Se você pega um outro cara que é engenheiro, o cara começa a mentir para você, você dança. Porque você está esperando que ele vai aceitar. A não ser se você faça uma pergunta para ele, uma pergunta tipo assim, você sabe que o cara é casado, por exemplo, né, ou é casada, e você faz uma pergunta, você é casado? A pessoa vai responder sim. Aí você sabe que é verdade. Repara aonde ela olha, ou qual expressão que ela faz quanto a isso. E aí você pergunta uma outra afirmação que pode ser mentira. Por exemplo, choveu hoje. Entendeu? Ou, bom, isso aí não foi um bom exemplo. Deixa eu pensar aqui. Alguma coisa que a pessoa vai tentar mentir para você. Tá? Então, assim, vamos supor, choveu hoje. Se a pessoa te falar sim, mas na verdade não choveu, e ela olhar para a mesma direção, quer dizer então que ela está te mentindo. Entendeu? É mais ou menos assim, pessoal. O exemplo não foi muito bom. Mas também pesquisem sobre leitura ocular, é bem interessante. Tá? Leitura de mente. Todo mundo ele tem um padrão de comportamento. Os cérebros eles
possuem padrão. Basicamente, você vai observar e vai definir um padrão para ela. Tá? Então, você vai... o momento que você vai perguntando para ela, de acordo com o padrão neural que ela tem, ela consegue te dando respostas sim, não, ou até mesmo executar uma função. Tá? Isso tudo por perguntas. E aí você já tem mais ou menos como que é como a mente dela está trabalhando. Se ela já aceitou o seu comando, se ela não aceitou, se ela está gostando, se ela não está. A leitura fria. A leitura fria, ela lembra muito horóscopo, sabe? Por quê? O horóscopo, o cara nada menos, ele vai escrever uma frase ali, sei lá, signo Sagitário. E aí ele escreve algo genérico que é mais ou menos válido para todos os signos. E aí todo mundo que for ler vai se identificar com a pessoa, vai se identificar com o que está escrito e vai falar, nossa, que legal, pô, o cara está realmente pensando em mim, etc. Então você vai definir um perfil genérico, todo mundo gosta, por exemplo, sei lá, chocolate. Tá? Então, acho que é difícil achar alguém que não goste de chocolate, então você vai conversar com ela sobre o tema, ou vai levar para ela um chocolate, ou vai fazer alguma coisa do tipo. Lembrar de mãe, sabe? Mãe, pai, familiar. A pessoa sempre se emociona, se comove, e aí você consegue executar os comandos. Tipo, pô, minha mãe tá no hospital hoje, pô, me ajuda aí, cara, preciso entrar no prédio, cara, esqueci, tô bagunçado aqui. Enfim, esse tipo de abordagem, né? O médium é interessante porque você tem que ter feito o seu processo de numeração muito certinho. Porque nesse momento, você vai começar a adivinhar o que a vítima gosta. Por exemplo, ela gosta de cachorro, porque você viu que na área de trabalho dela tem a foto de cachorro. Então, provavelmente, você vai puxar um assunto sobre, ou mostrar uma foto de um cachorro, como se fosse teu, por exemplo, para que a pessoa fale, nossa, que legal, cara, pô, meu, a gente é igual, cara, a gente nasceu um para o outro, entendeu? Mas, na verdade, o atacante ele quer outra coisa. Tá, time, por exemplo, pessoal, cerveja, qualquer coisa. Hipnose. Hipnose é bem interessante, é um ponto que eu gostaria muito de estudar mais a fundo, mas ainda não consegui pegar o tema para ir a fundo mesmo estudar. Mas, basicamente, você hipnotizar a pessoa. Você vai incluir palavras-chave e vai fazer a pessoa executar comandos, os comandos que você quer, né? A ação que você quer. Bem, tipo aquele bem dormido, manja? Bem dormido, bem dormido, bem dormido. Mais ou menos aquilo. E o desafio, basicamente, duvidar de alguém. As pessoas, elas querem ser enganadas, porém, elas não sabem disso ainda. Tá? Todo mundo gosta de ser enganado. Se você for pegar mesmo, todo mundo vai falar assim, putz, cara, fui enganado, mas, meu, foi da hora. No momento estava legal, mas depois você descobre, pô, fui enganado, putz, que horrível. E aí você vai usar alguns tipos de papéis que, de acordo com a sua abordagem ou com o nível do alvo, você vai utilizar. Tá? A gente não vai passar por eles, porque eu acho que todo mundo meio que já conhece mais ou menos os tipos, né? O tipo de gerente, um técnico que está lá para fazer um reparo, alguma coisa do tipo, um parceiro de negócio ou um colaborador com emergência. Então, cada tipo de alvo é necessário um papel diferente. Por exemplo, se você vai fazer uma abordagem, né, se o atacante for fazer uma abordagem num diretor, ele precisa ser, por exemplo, alguém que leve uma vantagem financeira para ele. Senão o cara não vai parar para te escutar. O cara não vai nem querer te ajudar. Você tem que falar para ele assim, cara, eu vou te dar dinheiro. Presta atenção em mim. Ou eu vou te ajudar em alguma coisa. Então, as pessoas que ela têm um cargo menor, elas são suscetíveis a papéis de autoridade. Geralmente polícia, juiz, delegado, essas coisas assim. E aí, as pessoas que têm o cargo mais alto, ele se apega muito ao valor financeiro. Então, por isso que é muito fácil você conseguir chegar no seu alvo, que tem um nível alto, por exemplo, se passando por um cliente. Tá, eu quero comprar o teu produto, eu vou aí na tua empresa. Tá, você já tem acesso na empresa dele, você vai fazer uma reunião com ele. E aí, daí para frente, engenharia, né, pô? E aí você foi pego. Pô, você usou lá o tailgate, entrou na empresa, porra, me descobriram, e agora? Isso aqui, pessoal, tem uns dois lados, né? O pentest autorizado e não autorizado, digamos assim. Primeiro você vai ter uma carta, tá? Você tem a carta original e a carta falsa. Quando te pegarem, você vai mostrar a carta falsa.
Se você estiver indo para a cadeia, você mostra a carta verdadeira. E aí você sai. Ponto A. Segundo, estou perdido. Porra, inventa uma história, vim falar com um cara que você sabe que ele está de férias, que ele não está na empresa, ou que ele está numa reunião externa, alguma coisa do tipo. E aí você vai falar, puta, vim falar com fulano de tal. Se o cara tiver o trabalho de levar você na mesa do cara, pô, você já está livre. Agora, se o cara duvidar de você, já era. E aí você simula, tô passando mal, cara. Você, como última saída, você pega um antiácido, mete ele na boca, vira os olhos, se joga no chão e começa a debater. Pô, fica lá se estribuchando. Por que do antiácido? Quando você está espumando, as pessoas não chegam perto de você. Entendeu? Então o cara não vai querer fazer respiração boca a boca, o cara não vai querer fazer massagem, o cara não vai querer te carregar, nada. Ele vai pegar e vai ligar para a ambulância. Aí lá no hospital, você sai correndo, né, meu? Você não vai correndo na frente dos caras. Simplesmente, você mete o louco. Pô, sai fora. Mete o louco e não vai pra cadeia não, pô. Passar bem rapidinho os modelos de proteção. Basicamente, existem algumas formas de você detectar a engenharia social. Como toda área de segurança, né, não existe a fórmula mágica para mim evitar 100% de engenharia social. Mas eu tenho algumas coisas que eu posso fazer para tentar dificultar, beleza? Então, eu classifico as informações, tá? Eu não deixo informação que é secreta, ser interna ou ser pública, eu protejo elas de alguma forma. Eu tenho um modelo de proteção sistêmico, eu mantenho controles de acesso e categorização de funcionário. Hoje em dia, eu tenho um contexto de você pegar todas as áreas e colocar no mesmo local, né? E todo mundo trabalhar junto, e todo mundo interage e tudo mais. Antigamente, o controle de acesso ele fazia um pouco mais sentido, porque se você fosse entrar no RH, você tinha uma credencial. Se você fosse na área de TI, era outra credencial. Se você fosse no CPD, era outra credencial. Para você entrar, outra credencial, e assim por diante. E você pode usar também pessoas como sistemas de intrusão. Vamos explicar como. O famoso IDS humano. Então, você vai ter um colaborador, tá, por departamento, que ele vai ser treinado contra fraude, contra golpe, contra engenharia social e vai treinar microexpressão. Para que a microexpressão? Para quando o cara tentar mentir para ele observar a expressão dele e saber se o cara está mentindo ou não. É 100% de certeza? Não. O cara pode pegar um cara que saiba burlar isso aí. É difícil você burlar as microexpressões. Ele vai ser o controlador de acesso das informações. Então, toda vez que uma informação nova for criada para aquele departamento, ele que vai classificar as informações. Ele que vai saber quem precisa ter acesso ou não. E ele vai ser o double checking guy. Então, vai fazer transação financeira, 2 caras aprovam. O primeiro faz o pedido, aprova no banco, entra o outro cara e faz a segunda aprovação. Isso aí é para evitar phishing via telefone. Tem uma história de uma empresa americana que, no começo do ano agora, simplesmente aconteceu o seguinte. O contador estava lá trabalhando e ligaram para ele e falaram assim, olha, aqui é o dono da empresa, me chamo tal, estou em tal lugar, realmente o cara estava em tal lugar, e eu preciso fazer um pagamento de $15 mil agora. Você faz para mim? Aí o cara confirmou umas informações, tipo, número de seguro social, alguma coisa do tipo, onde mora e tal. O cara falou, beleza, eu vou fazer. Ele pegou, executou e pagou. E aí era um atacante passando engenharia social por telefone. Gente, coisa de 10 minutos, coisa simples. Deposita para mim, eu sou o cara tal. Ele não fez a dupla checagem. Talvez se tivesse alguém treinado para fazer a dupla checagem, ia perguntar, porra, por que está sendo esse pagamento aqui? Mas por quê? O cara ligou aí, mas mandou e-mail, pediu, quem autorizou? Aí agora é para o restante do pessoal, que é o treinamento e o pentest. Tá? Então, treinamento presencial, todo mundo. Vamos falar sobre... Você pode incluir esse treinamento dentro do treinamento de segurança da informação. Geralmente, pessoal, o pessoal caga para isso aí, tá? Você vai num treinamento, o cara vai fazer treinamento, o cara, engenharia social nada. Então, por isso que você tem o IT e o UPS. Tem que ter um cara que realmente saiba o que está acontecendo e se preocupe com isso. Vai mandar boletins via e-mail, vai fazer postagem na intranet, vai colar pôster, vai tentar disseminar a informação para todo mundo. E você vai fazer testes e atividades relacionadas. Basicamente,
jogar alguém dentro da empresa como se fosse um engenheiro. Tá? Você vai contratar alguém lá e vai jogar lá dentro e vai ver o que o cara consegue, sei lá, um mês, 2 meses. E o pentest, beleza? E o pentest contratar uma empresa para fazer externamente, tentar levantar as informações, atingir o alvo e tudo mais. E aí você coloca basicamente um objetivo no pentest. Por exemplo, eu quero os e-mails do diretor, só que via engenharia social. Aí a empresa ela vai correr atrás disso aí. Tá? Ela vai levantar quem é diretor, o que faz e tudo mais. Bom, pessoal, acabou a tortura aí.